Olha só, no mundo dos negócios hoje em dia, a gente está soterrado de números, relatórios, métricas, não é mesmo? Mas será que todo esse volume de dados ajuda de verdade a tomar decisões melhores? Ou no fundo só cria mais ruído, mais confusão? É para isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desmistificar os sistemas de informações gerenciais, o famoso SIG, e entender como é que se transforma esse caos de dados em clareza para a gestão. Então, vamos lá. Para começar, tem uma pergunta que é assim o centro de tudo. A organização, a empresa, ela tem dados ou ela tem informação? Pode parecer a mesma coisa, né? Mas olha, a diferença entre uma coisa e outra é simplesmente a chave para uma gestão que funciona. E é exatamente esse o dilema que um bom sistema de informações gerenciais nasceu para resolver. E bom, para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa arrumar a casa, construir a base, certo? O primeiríssimo passo é entender de vez a diferença, que é crucial, entre o que a gente chama de dado e o que é de fato informação. Vamos pensar no dado. O que é um dado na sua forma mais pura? Pensa nele como um fato bruto, uma medição, uma descrição solta, sabe? Pode ser algo que todo mundo já sabe, tipo o faturamento do mês passado, ou algo que nem interessa para a decisão que precisa ser tomada agora. O ponto é, sozinho um dado não ajuda em nada. Ele não melhora a nossa compreensão, não aponta nenhum caminho, é só um número, um registro. A informação é outra história. Ela é o que acontece quando aquele dado bruto é processado e finalmente ganha um propósito. A informação ela tem que surpreender, ela tem que reduzir a incerteza. E o mais importante de tudo, ela tem que ajudar a tomar uma decisão. A informação tem valor justamente por isso, porque ela é útil, ela te direciona para uma ação. Então, para a gente resumir essa ideia de um jeito bem simples, pensa no dado como se fosse a matéria-prima. É a madeira bruta, sabe? A árvore lá na floresta. Agora, a informação já é o produto acabado. É a cadeira, a mesa, algo útil e funcional. Um sistema de gestão que funciona de verdade não fica só colecionando madeira. Ele constrói os móveis. Faz sentido, né? Olha só esse outro exemplo, que é perfeito para ilustrar isso. Saber que tem engarrafamento naquela avenida principal todo santo dia às 6 da tarde, isso é um dado. A maioria dos motoristas já até sabe, já espera por isso. Não é novidade para ninguém. Agora, um aplicativo no seu celular que te mostra uma rota alternativa para desviar desse trânsito, isso sim é informação. É útil, reduz a sua incerteza sobre o que fazer e te ajuda a tomar uma decisão ali, na hora. Certo. Então, se a gente já entendeu que dados são a matéria-prima e a informação é o produto final, fica a pergunta, qual é a fábrica que faz essa transformação toda acontecer? Bom, essa fábrica é exatamente o sistema de informações gerenciais. Ele é o motor que impulsiona a tomada de decisão inteligente. Se a gente for olhar a definição mais formal, um SIG é isso. Um conjunto de recursos e procedimentos que trabalham juntos para produzir e comunicar informação para quem gerencia a empresa. Mas atenção, não é só um software, tá? É muito mais que isso. É um sistema completo que envolve gente, processos e tecnologia, todo mundo trabalhando junto com um único objetivo: gerar inteligência. E como é que esse motor funciona na prática? A gente pode resumir a função dele em 3 etapas bem claras. Primeiro, ele vai lá e coleta e processa todos aqueles dados brutos que vêm de toda a organização. Depois, a segunda etapa, ele comunica a informação que resultou desse processo e tem que ser de um jeito claro e útil. E por fim, o grande objetivo, sinalizar, orientar as ações de quem está no comando para motivar decisões cada vez melhores. Ok, então vamos um pouco mais fundo. Que tal a gente abrir o capô desse motor para dar uma olhada nas peças principais? Um SIG que se preze, um sistema robusto, geralmente é composto por vários subsistemas, cada um cuidando de uma área crítica do negócio. E a espinha dorsal de um SIG costuma ser formada por 3 módulos, 3 subsistemas centrais: contabilidade, custos e orçamento. Mas o ponto-chave aqui, o segredo mesmo, é que eles não trabalham sozinhos, cada um no seu canto. Pelo contrário, eles se alimentam o tempo todo, um fornecendo dados para o outro, para criar uma visão única e completa do negócio. Vamos passar rapidinho por cada um. A contabilidade, ela é o coração de tudo, registrando todos os eventos econômicos da empresa. O sistema de custos, como o nome já diz, está focado em medir quanto custa tudo que a empresa faz. Processos, produtos, atividades, tudo mesmo. E por fim, o orçamento, que basicamente traduz o plano de voo da empresa em números, em metas financeiras. Cada um tem sua função, mas a mágica acontece quando eles conversam entre si. E essa conversa entre os sistemas nos leva direto ao plano mestre, o poder da integração. Porque pensa bem, não adianta nada ter as melhores peças do motor se elas não estiverem perfeitamente sincronizadas, né? O carro simplesmente não anda direito.
Porque sem uma integração de verdade, o que acontece é o caos, é cada um por si. O relatório de custos diz uma coisa, a contabilidade apresenta um número totalmente diferente e o orçamento parece que foi feito em outro planeta. O resultado disso? Confusão, desconfiança nos números e, no fim do dia, péssimas decisões sendo tomadas com base em informações que não batem. E aqui a gente vê alguns exemplos bem concretos desses conflitos. A contabilidade societária, por exemplo, pode usar um método como o custeio por absorção. Mas para a gestão, para o dia a dia, o custeio variável faz muito mais sentido. Um avalia um ativo pelo valor histórico, o outro pelo valor corrigido. A receita pode ser por competência ou por caixa. Ou seja, se esses conceitos não forem conciliados, é como se os gestores estivessem olhando para dois relógios diferentes, sem nunca saber qual é a hora certa. A verdadeira integração, que é tanto conceitual quanto de sistema, resolve exatamente isso. Ela garante que os dados fluam de um subsistema para o outro sem nenhum conflito, geralmente usando uma única base de dados. É como se todo mundo passasse a falar a mesma língua. E aí, finalmente, a organização passa a ter o que a gente chama de uma única fonte da verdade. Certo. Tudo isso parece ótimo no papel, né? Mas e na vida real? Como é que a gente traz um sistema integrado e poderoso desses para dentro da empresa? Bom, a implementação de um SIG eficaz não é simples. É um projeto complexo e que exige, sim, uma série de cuidados especiais. É preciso tomar algumas precauções importantes. Primeiro, analisar se o projeto é economicamente viável. Depois, implementar aos poucos, de forma gradual, para não dar um choque na operação. E, fundamental, treinar muito bem as pessoas que vão usar o sistema. Um erro clássico é pegar um sistema de prateleira e simplesmente importar ele, sem adaptar para a realidade da empresa. Isso não funciona. E, claro, tem que garantir que todos os recursos, de gente a dinheiro, estejam disponíveis para o projeto. E tudo isso nos traz de volta lá para o nosso ponto de partida. Vamos pensar no sistema de uma empresa, qualquer uma. Ele realmente ajuda a tomar decisões? Ele mostra aquelas rotas alternativas claras, como o aplicativo de trânsito? Ou será que ele só informa sobre o engarrafamento de sempre, todo dia, gerando mais perguntas do que respostas? No final das contas, a qualidade de um sistema de informações gerenciais se mede por isso, pela sua capacidade de transformar um monte de dados em ação inteligente.